Bem, então, meu nome é Alexandre Pereira dos Santos. Eu trabalho no Departamento de Física da URGS e eu vou falar hoje com o professor Rogério Riffel, do Departamento de Astronomia. E ele vai contar um pouco do que ele, onde ele se formou, em que área e o que ele vem fazendo na área de pesquisa atualmente. Tudo bem, professor? Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Tudo certo? Bom, eu me formei aqui no Instituto de Física, no programa de pós-graduação em Física da URGS, área de Astrofísica Extragaláctica, minha pós-graduação. Então, atualmente sou, como já falaste, professor do Departamento de Astronomia da URGS aqui, e eu trabalho, né, na área de astrofísica extragaláctica, principalmente focado em tentar entender como as galáxias evoluem e como elas se modificam com o passar do tempo. E basicamente a evolução de galáxias, ou a formação e evolução de galáxias, ela consiste em um entendimento de como o gás é convertido em estrelas com o passar do tempo dentro de uma galáxia. Ou em galáxias diferentes, como que elas vão se fundindo para formarem estruturas maiores. E um mecanismo muito importante dentro desse processo todo é um mecanismo que é causado pelas chamadas galáxias de núcleo ativo. Essas galáxias de núcleo ativo, elas são galáxias que possuem lá no seu centro um buraco negro supermassivo, da ordem de bilhões de massas solares. Esses buracos negros, eles começam a engolir matéria. Ao engolir matéria, eles vão formar um disco aquecido na sua volta. E esse disco, por ser aquecido, ele vai emitir radiação. E para onde vai essa matéria toda aí, para o pessoal entender? Isso daí vai para onde? Vai ser emitido na forma de energia. Essa energia vai aquecer o gás. E a quantidade de energia que é emitida nessa região central dessa galáxia, que é uma região muito pequena, ela pode chegar a ser 100 vezes maior do que a energia emitida por todas as estrelas que compõem essa galáxia. Então, uma coisa muito pequena, emitindo uma quantidade de energia muito grande dentro do meio, vai fazer com que o gás se aqueça e que a transformação desse gás em estrelas seja afetada por esse efeito desse núcleo ativo de galáxias, né? Desse motor central que a gente chama, né? Que é um jargão aí para explicar o que está acontecendo no centro desses objetos. E como é que vocês sabem disso se o negócio está lá tão longe da gente assim? Pois é, essa é uma pergunta bastante interessante que a gente responde ela o tempo todo, né? Qual é a potência do teu telescópio, né? Então, a primeira coisa, os telescópios eles não têm potência, né? O que a gente faz, basicamente, a gente coleta a luz desses objetos e o que vai nos dizer o quão distante a gente consegue observar um objeto é a quantidade de radiação que ele emite e o tamanho da área coletora que eu tenho. Então, eu ter um telescópio grande vai fazer com que eu consiga coletar mais fótons, né, que estão viajando e vindo de lá, ou seja, mais luz, eu consigo capturar mais luz. Então, eu posso pensar que se eu estou apanhando laranjas numa árvore, tem alguém em cima da árvore jogando laranjas, se eu tentar apanhar com as mãos, eu vou ter uma eficiência. Se eu pegar uma bacia super grande, eu vou ter outra eficiência para apanhar as laranjas, né? Então, eu dependo de quantas laranjas são jogadas e dependo do tamanho da bacia que eu tenho. Então, a gente usa grandes telescópios para fazer essas observações, para coletar a luz desses objetos que estão muito distantes. E ao conseguir coletar essa luz, né, por meio de tanto de imageamento quanto por outras técnicas, né, distintas que nos permitem separar a luz em comprimentos de onda distintos, a gente consegue analisar esse material, né, essas imagens ou esses dados que a gente tem, esses dados astronômicos, e ao fazer essa análise, então, a gente consegue recuperar o que a gente chama do histórico de formação estelar das galáxias.
Eu costumo chamar isso de método fóssil, né? Uma coisa que todos nós já ouvimos falar alguma vez foi em dinossauros. A gente sabe que os dinossauros, eles existiam na natureza, embora ninguém nunca tenha visto um dinossauro, né? Uma pessoa viva nunca viu um dinossauro vivo. Sim. Mas a gente consegue saber bem como eles eram fazendo um trabalho de paleontologia. A gente pega os restos deles aqui, agora, hoje, analisa esses restos aqui, agora, hoje, e sabe como eles eram no passado. Isso a gente faz com uma galáxia. A gente analisa as estrelas que estão aqui, agora, hoje, na verdade, na galáxia, na sua distância, né? Mas no presente, a luz presente que está chegando até nós, e a gente consegue reconstruir como essas estrelas foram formadas dentro da galáxia. Então, o método paleontológico da astronomia de recuperar o histórico de formação estelar das galáxias. Certo, muito legal. E fora toda a importância, somente do fato da gente conhecer esses sistemas, da gente entender como eles funcionam, tu poderia citar um benefício que a tua área de pesquisa já forneceu para a sociedade? Eu poderia citar vários, eu vou chamar a atenção a 3 pontos que eu acho que são bastante importantes. Um ponto é o desenvolvimento tecnológico, né, que vem com tudo isso. Por exemplo, se a gente anda hoje, todo mundo com um celular no bolso, a gente pode fazer uma videochamada com um celular, etc. A gente deve ao desenvolvimento dos CCDs, né, que foram desenvolvidos para a astronomia e que possibilitou o desenvolvimento das câmeras fotográficas digitais, né? Então, acho que esse é um benefício direto, pontual. Um outro benefício é o tratamento e análise de imagens. A gente tem um desenvolvimento muito rico, muito preciso para fazer isso, para fazer esse desenvolvimento de análise de imagens, que permite, por exemplo, a telemedicina, né? Você hoje pode pegar e analisar uma imagem com um software e isso vem inspirado em análise de dados astronômicos em uma primeira instância. E aí a gente pode pensar no outro benefício, que é pensando em ideias de relatividade geral, que estão intimamente ligadas com a astrofísica, com a física, né? O Einstein, por exemplo, ele vai lá e desenvolve as suas equações da relatividade geral, simplesmente porque ele gostava de relatividade geral, ele gostava de entender como as coisas funcionam, como a natureza funciona, sem nenhuma preocupação do porquê entender isso. E se hoje a gente consegue ter essa conversa, a gente consegue andar de carro com um GPS no carro, é porque o Einstein teve essa preocupação, né? Então, eu diria que são 3 coisas assim, que estão intimamente ligadas a desenvolvimento tecnológico, que é um resultado de responder uma pergunta íntima que todos nós temos, né? A pergunta curiosa, como é o universo que nós vivemos, né? Como ele funciona. Talvez até a pergunta se a gente está sozinho no universo, tem um monte de desenvolvimento tecnológico por trás para tentar responder isso de um modo científico, claro. Né? Certo. Acho que a conversa foi muito boa. Foi bem claro tudo. Te agradeço. Aí, até uma próxima conversa. Tá, eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer, né, ter esse tipo de conversa aí com vocês. Ok. Obrigado. Joia. Bem, Tá. vou começar de novo.